A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma pequena porção da palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre a revistinha da Escola Dominical Betel. O autor dessa revista é o Bispo Abner Figueira. Nós gravamos, fizemos uma live falando sobre o grande plano de redenção. Nós estamos falando sobre a redenção em Cristo. O grande plano de redenção. Nós fizemos uma live. O grande plano da redenção. Nós gravamos no TikTok Redenção só em Jesus. E agora nós estamos falando aqui no YouTube a obra redentora. Nós podemos ler aqui, ó, na cruz, Jesus consumou sua admirável obra redentora, conforme Colossenses 1, 19 e 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Assim, a obra redentora é um fundamento do cristianismo e se refere à obra consumada pelo Filho de Deus por meio da sua morte e ressurreição. Então nós vimos que a obra redentora de Jesus, como se diz, na cruz, Jesus consumou sua admirável obra redentora. Então, se não foi uma brincadeira, deixou registrado para nós, porque foi do agrado do Pai. Nós vemos, essa obra é embaçamento da salvação e da mediação entre Deus e a humanidade. Como nós temos falando, essa obra é embaçamento da salvação e da mediação entre Deus e a humanidade. Então, essa redenção, como se diz, esse consumou, quando ele consumou ali na cruz a sua admirável obra redentora. Mas é por isso que essa obra é embaçamento da salvação e da mediação entre Deus e a humanidade, sendo essencial para a fé cristã. Nós vimos em João 17:20, vamos estar lendo, 17:20 diz: não peço somente por estes, mas também por aqueles que viriam a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Então nós vimos aqui que Jesus orando aqui, nós vemos que uma oração sacerdotal de Jesus, aquele dizendo para o Pai: Pai, não peço somente por estes, mas também por aqueles que viriam e crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Jesus aqui falando com o Pai, pedindo ao Pai por eles. Nós vimos aqui no 19, por favor, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que viriam de crer em mim. Quem viriam e crer em mim? Eu, você, nós. E Jesus tinha feito essa oração sacerdotal lá há mais de 20 anos, há 2000 anos atrás, por minha vida, por tua vida, por aqueles que crêem nele. Crer em Jesus por meio do que, amados? Por meio da palavra de Deus, essa palavra que nós estamos falando, que eles falarem, essa palavra.
E Jesus estava orando e ele orou por mim, por você, por todos nós. Você ainda que não aceitou Jesus ainda como seu suficiente Salvador, ele fez essa oração sacerdotal para que nós possamos levar, para que todos aqueles que nele criam, não peço somente por isso, mas também por aqueles que viriam crer em mim. Então nós estamos debaixo dessa oração sacerdotal. Nós temos que valorizar essa oração que Jesus fez, nos despertarmos do sono da indolência e abraçar esta obra redentora que Jesus fez, consumou sua admirável obra redentora na cruz do Calvário. Nós temos que nos posicionar diante de quem? De Deus, não do homem, mas diante de Deus. E nós vimos que essa obra é o embaçamento da salvação e da mediação entre Deus e a humanidade, sendo essencial pela fé, como nós acabamos de ler, da fé cristã. Se nós não tivermos fé, é impossível nós alcançar. É impossível nós ter essa obra, crer nesta obra redentora. Nós precisamos ter fé para acreditar nessa obra redentora que foi consumada na cruz do Calvário, sua admirável obra redentora de Cristo Jesus. Nós precisamos ter fé para crer. Por isso, como discípulos de Cristo, por isso nós, como discípulos de Cristo, ele nos enviou ao mundo para que toda criatura saiba e creia que por Jesus Cristo é possível a reconciliação com o Pai e viver como nova criatura. É através. Por isso, como discípulo, eu e você, como discípulo de Cristo, nós somos enviados ao mundo para que tudo que crê, para que toda criatura saiba e creia. E aqui neste momento nós estamos aqui, né, neste momento, para podermos anunciar a toda criatura, aqueles que estão fora no mundo, aqueles que estão distraídos dentro da casa do Senhor, que creia que por Jesus é possível a reconciliação com o Pai e viver como nova criatura. Se eu bebia, não bebo mais. Se eu mentia, não minto mais. Se eu adulterava, não adultero mais. Uma nova criatura. Se eu fazia mal, não faço mais. Se eu xingava, não xingo mais. Se eu fofocava, não fofoco mais. Se eu me disse, não faço mais. Sou nova criatura. Sucessivamente. E nós, se fornicava, não fornica mais. Por causa do quê? Nós podemos reconciliar, e para reconciliar com o Pai, nós temos que ter viver novo, uma nova criatura. É uma mudança, é um giro. Eu era assim, hoje eu sou assim, uma nova criatura. Em Cristo, através da obra redentora, a sua admirável obra redentora. Em quem? Em Cristo Jesus, amados. É possível essa reconciliação. Não é impossível. Através de Jesus, como se diz, pela fé em Jesus Cristo, é possível a reconciliação com o Pai. É um viver novo. Uma vida nova, uma mudança de vida. Aquele que foi reconciliado, essa reconciliação com o Pai, ele é diferente. Ele tem que ser diferente. Nós temos que exalar Cristo, o perfume de Cristo. Nós temos que viver uma vida santa diante da humanidade.
para que o povo possa ver em nós o brilho de Cristo em nossas vidas, ver mudança em nós, dizer, nossa, aquela pessoa era assim, era assado, hoje ela é uma pessoa diferente. Eu quero também isso para a minha vida. É isso que nós temos que ser, transmitir, ser como um imã, traindo vidas a Cristo, através de nosso testemunho, da nossa mudança, da nossa reconciliação com o Pai. A obra central e principal de Jesus e sua morte na cruz para libertar o homem dos pecados e levá-lo a Deus. Essa obra é sua obra. É por isso que ele veio e morreu na cruz do Calvário, para libertar o homem dos pecados e levá-lo a Deus. Como já disse, nós temos que testemunhar de Jesus. Nós temos que ser luz em meio às trevas. Através da sua morte, ele destruiu o poder do diabo. Através da morte de Cristo, ele destruiu o poder do diabo, amados, para que nos deixarmos livres. A morte de Jesus será tema principal dos louvores que todos nós a ele prestamos no céu. Pela morte de Jesus, Deus manifestou seu amor a nós. Pela morte de Jesus, ele se manifestou o seu amor a nós, libertando-nos da culpa e do poder do pecado. Quando nós se reconciliamos a ele, nós se tornamos uma nova criatura. Como que eu vou para a igreja? Como que eu digo que eu sou crente? Continuo fazendo as mesmas obras que eu praticava, os pecados lá no mundo. E se isso acontece é porque ainda não se reconciliou com Deus através de Cristo. Ainda não é uma nova criatura. Como se diz, pela morte de Jesus, Deus manifestou seu amor por nós, libertando-nos da culpa. Mas eu e você precisamos nos posicionar diante de Deus e nos reconciliar, porque não é impossível, não é, é possível a reconciliação com o Pai. É possível, não é impossível. É possível a reconciliação com o Pai. A culpa do pecado, pela sua morte, Jesus nos conduziu de volta a Deus. Como digo, sempre disse, o pecado lá no Jardim do Éden, todos nós se tornou pecador. Mas ele enviou seu Filho unigênito com todo amor. E através da morte de Jesus, nos conduziu de volta a Deus. Valorize, amado, essa obra redentora. Valorize este amor. E como nós podemos valorizar? Fazendo uso da sua palavra nas nossas vidas, vivendo a sua palavra, transmitindo ela para os demais, mesmo olhando, mesmo que não dizemos uma palavra, mas os nossos atos, o nosso andar, o nosso agir, contamina as vidas que vêm para se reconciliar-se com o Pai, que vêm ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que Deus venha nos abençoar, nos ajudar. Que há tempo para nós que está dentro da casa do Senhor, aqueles que estão fora, que possa vir, porque através de Cristo, como nós vimos aqui, a criatura saiba que creia que por Jesus Cristo é possível a reconciliação com o Pai e um viver como uma nova criatura. É possível. Não podemos dizer que é impossível, mas quando nós falamos com Ele, pedimos ajuda a Ele, se reconciliamos ao Pai,
reconhecemos os nossos pecados, se dobramos diante de Deus, se humilhamos diante dele, reconhecendo o nosso pecado, a nossa culpa. Como se diz aqui, ó, nós da culpa e do poder do pecado, nós estamos livres, somos livres, livres pela sua morte. Jesus nos conduziu de volta a Deus. Essa obra que nós possamos, como se diz, pôr em prática nas nossas vidas e valorizar a sua admirável obra redentora. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz de Cristo.